Olá, pessoal. Esperamos que todos estejam bem, na paz do Cristo. E aqui estamos nós mais uma vez, dando prosseguimento ao projeto Contas Fraternas. E hoje com a reflexão do capítulo 24 do livro Pão Nosso, que leva o título de Filhos Pródigos. Emmanuel sempre pensa um versículo do Evangelho para comentar, e aqui ele destacou o versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Muito bem, esse versículo ele faz parte da parábola do filho pródigo, tão conhecida de todos nós, Conta a história de um senhor com 2 filhos, e um deles, contrariando todos os costumes e padrões da época, pede para o pai a parte que lhe cabia na herança. E o pai divide. E ele sai de casa e depois de esbanjar toda a fortuna, quando ele se vê em total miséria, com fome, arrependido, caindo em si, ele diz o que está nesse versículo aí. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Muito bem, o que Emmanuel comenta nesse capítulo do Pão Nosso é que quando se fala em filho pródigo, a gente sempre imagina primeiro a questão financeira, que depois de esbanjada, aparece um arrependimento da maneira como se utilizou aquele recurso. A questão é que não é apenas com relação ao aspecto financeiro que a gente pode identificar aqueles que, mesmo tendo recebido muitos bens, que não necessariamente se resume a recursos financeiros, não promovem a esses recursos uma destinação adequada, uma destinação que poderia ser de auxílio a muitos, que poderia salvar alguns do desengano, outros da morte física, outros de enfermidades, outros de ilusões e assim por diante. Como, por exemplo, a gente podia citar certas inteligências fabulosas, grandes cientistas que se dedicam a invenções nocivas, só trazendo malefícios para a sociedade, completamente indignos dos recursos tão valiosos que recebeu, com a inteligência tão aprimorada. Como outro exemplo, tantos que adquirindo grandes conhecimentos, não se dispõem a compartilhar, a disseminar esse bem. Entretanto, a gente não pode apenas apontar os nossos dedos aos outros e não olharmos para dentro de nós e identificar quais os recursos que nos foram concedidos e avaliarmos qual o destino que a gente tem conferido a eles. Nós temos recursos financeiros, uns mais, outros menos, mas qual a destinação, a valorização que a gente está imputando a eles? A gente tem que lembrar daquela questão que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, não é? Mas não é só isso, isso é apenas um dos aspectos. A gente pode iniciar, por exemplo, pelo próprio tempo permitido para essa reencarnação. Como é que a gente está utilizando o nosso tempo? Eu me lembro de um outro texto de Emmanuel, intitulado Perda Irreparável. E ele nos diz que muitas das coisas que eventualmente a gente pode perder, a gente pode também, de alguma forma, recuperar. Entretanto, existe uma que não é possível se recuperar de jeito nenhum. E essa uma, ele se refere ao tempo. Então, quantos de nós não chegamos ao mundo espiritual, depois do desencarne, terrivelmente arrependidos do tempo que desperdiçamos? Que falar da nossa saúde, do nosso corpo físico, quer bem maior que nos foi concedido que esse corpo físico, que nos permite estar aqui para aprender, para progredir, e como está lá no Livro dos Espíritos, para nos tornarmos aptos a contribuir com a obra da criação divina. A gente está cuidando bem dele? Porque se a gente não estiver cuidando bem dele, abusando da saúde, nos permitindo excessos, nós não vamos conseguir permanecer aqui todo o tempo que nos foi, a princípio, concedido antes da gente reencarnar.
A gente se lembra de André Luiz, que foi considerado um suicida inconsciente, né? Sem contar também que o corpo nos permite aproveitar tantas as oportunidades, né, que nos são oferecidas a cada dia para o exercício do bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Enfim, meus amigos, além desses exemplos, eu acredito que cada um de nós pode, na busca do conhecer-se, reconhecer alguns talentos particulares e fazer uma reflexão sobre quais os destinos que nós estamos dando a cada um deles, para que a gente não seja qualificado como os tantos filhos pródigos espalhados aí pelo mundo. Porque o filho pródigo não é apenas aquele que esbanja seus recursos, mas essencialmente aquele que se afasta do pai. Ele saiu da casa, foi embora. Aquele que prefere satisfazer os prazeres da carne, desprezando os prazeres e o alimento da alma. Aquele que evidencia na sua vida que prioriza a carne em detrimento do espírito. E que mais tarde, depois de cair em si, vão proferir aflitivas exclamações, né? Quando percebem o quanto se distanciaram do Pai. Mas mesmo que assim nos reconhecermos, sempre haverá tempo para o arrependimento, para a recondução da nossa vida, mesmo que seja na reencarnação seguinte. Pois estejamos certos que Deus nosso Pai, infinitamente bom, estará sempre de braços abertos para suas ovelhas perdidas. Porque Jesus já nos disse, né, que Ele não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. Bom, mas vamos partir para a leitura desse texto, então, de Emmanuel, né? Então, ele diz assim: examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais dos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa. Eram essas as reflexões de hoje, meus amigos. Um grande abraço no coração de todos vocês.